Então, pessoal, dando aí sequência aos vídeos sobre as miniaturas 1x400 diecast, eu gostaria de falar sobre essa aeronave, ou esse modelo aqui que simplesmente foi icônico e que eu tive o privilégio de voar em 1991. Eu fiz um voo de Los Angeles fazendo escala em Las Vegas, no estado de Nevada, e depois eu voei até Dallas. E em 1992 eu fiz um voo de Atlanta pela Delta Airlines, de Atlanta até o aeroporto de Newark, em Nova Jersey. Essa aeronave ela foi a terceira chamada de wide body, né, de wide body, dois corredores. Lembrando que o primeiro wide body foi o Jumbo 747, depois veio o DC-10 1970 e o Lockheed, ou L-1011, ele foi o terceiro wide body construído. E esse avião específico aqui, que foi feito a réplica, que é o N-103-1L, ele foi assim um protótipo, e que o primeiro voo dele foi em 1971. Foi um avião de teste e ele se tornou então comercialmente falando, um marco muito importante. Então essa aeronave específica realizou o primeiro voo comercial. Esse é o Lockheed 1011, chamado também de Three Star. O primeiro voo comercial no mundo em 26 de abril de 1972, de 30 de abril, e fez a rota de Miami a Nova York, o aeroporto JFK. Então a Eastern apelidou esse L-1011 de Whisperliner, na cabine e nos decolagem. Uma das características mais elogiadas na época, graças ao seu motor Rolls-Royce RB211 com duto S no motor central. São 3 motores, né? Então as características marcantes do L-1011 da Eastern luxo, avançado para a década de 70, ele tinha janelas anti-reflexo, closets grandes para casacos, de uma galley, né, chamada cozinha no porão, com elevadores para subir, refeições quentes como filé mignon, cordeiro, etc, né? E a tecnologia era uma tecnologia extremamente avançada. Foi um dos primeiros aviões com sistema automático de pouso, chamado CAT 3B, que podia pousar em visibilidade praticamente zero, né? Então uma cabine silenciosa, também confortável, considerado uma luxúria entre as nuvens, né? A aeronave voou com a Eastern por muitos anos, depois passou por várias operadoras e leasing, companhias de leasing como a IAL Aircraft, a Garuda, Indonésia, e a Air América, a False Peru, etc. E acabou sendo
desmontada por volta de 1998 pela Aviation Systems. Eu quero depois mostrar para vocês aqui uma foto no original, né, não da maquete, mas do avião mesmo, quando ele ainda voava, né? E essa é uma aeronave icônica que marcou o início da era dos wide bodies, né, dos trijatos, e foi assim a última aposta comercial da Lockheed. Foram produzidas apenas 250 exemplares no total. E interessante a gente dizer que esse voo, como eu já disse, né, essa aeronave, ela foi entregue para Eastern Airlines. E um históricozinho aqui resumido, né, em ordem aproximada cronológica, baseado em registro da aviação que eu localizei. Então ela voou pela Eastern Airlines de 1972 até os anos 80, né, 1980 e alguns anos seguintes, né? E principal operadora onde realizou o voo inaugural comercial em 1972. Ficou muitos anos na frota da Eastern, voando rotas domésticas e internacionais nos Estados Unidos. Depois a International Airlines, ela ficou início dos anos 80 até os anos 90, após a Eastern enfrentar dificuldades financeiras e falir em 1991. Então a aeronave foi transferida para empresas de leasing que a realocavam para diferentes operadoras. Ela voou também pela Garuda, Indonésia, operou por um período com a companhia indonésia em rotas asiáticas. E há fotos clássicas dessa aeronave aí nessa pintura. Depois disso passou por outras operadoras menores ou leasing temporário, incluindo menções à Air America, possivelmente uma leasing ou operadora de cargo, charter, né? E pela False, companhia peruana que usou vários L-1011. O destino final, então, como eu já falei, ela teve o seu broken up, foi desmontada por volta de 1998, provavelmente em algum centro de armazenamento de desmanche nos Estados Unidos, como em Miami ou também no Arizona, que foi muito comum para outros TriStars. E eu vou mostrar depois aqui algumas fotos, né? Algumas não, duas fotos que eu consegui ainda nessa pintura. E eu voei pela Delta. Aqui está uma foto aqui no meu celular, pela Delta, né? E deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês darem uma olhada aqui, só um pouquinho. Aqui está. Essa aqui é a da Delta. Aqui é um lock. Eu achava muito estranho esse terceiro motor aí ser grudado, né? Depois que veio o DC-10, e aí isso parecia um motor solto, né? Veio também o MD-11, ficou mais bonito, né? Mas os amantes do MD-11 acham isso simplesmente espetacular, né? E aqui está uma foto dele. Aqui está a miniatura, né? E aqui está uma foto dele aqui em algum aeroporto que eu não consegui identificar, ainda com a pintura da Eastern. Então, assim, em resumo, quando eu voei em 1991 pela primeira vez, eu achei o avião muito barulhento
e já era uma aeronave velha, né? E em 1992, quando ele decolou de Atlanta, ele bateu tanto, fez tanto barulho, o motor, só depois de um tempo assim, de uns 3, 4 minutos, 5, que o motor estabilizou e parou de fazer aquele barulho e tremia tudo e batia tudo. É o sintoma assim de uma aeronave velha, né? E no próximo vídeo eu vou falar sobre um outro icônico aqui, que é também, esse aqui é um model, né, uma maquete em diecast desse icônico aqui, que eu tive a oportunidade, né, de vê-lo de perto. Eu acredito que vou depois verificar para falar no próximo vídeo. É o Concorde, e ele voou aí pelo menos por umas 3 companhias, né, entre elas a Air France. E quando François Mitterrand veio ao Brasil, ele aterrissou em Recife, eu morava lá, 1984, e vieram 2, e eu pude ver o bico dele, né, que na hora da decolagem ele dobra, e aí na hora de aterrissar também ele vem dobrado, e na medida que ele vai aproximando do solo, ele fica com esse formato aqui. Então eu vou falar um pouquinho também sobre ele, o início e também como que foi aquele último acidente. Eu acredito que foi em 2003 e que ele parou totalmente de voar, e desde então não houve mais nenhum projeto, embora agora já esteja sendo desenvolvido alguns projetos para que haja novamente voos de supersônicos de passageiros. Um beijo para você, espero que você tenha gostado, e eu vou aos poucos apresentando aqui. Eu devo ter ainda umas 40 maquetes que eu preciso fazer o unboxing, ainda estão na caixa, guardado ali as 7 chaves, né? E então aqui um pequeno histórico do icônico LM1011 da Lockheed. Beijo!